E o presidente Jair Bolsonaro ironizou nesta quinta-feira no Catar as comparações que foram feitas entre seu giro pelo Oriente Médio e a recepção a Lula na Europa. Afirmou Bolsonaro: "Eu vi na Globo News, Bolsonaro decepciona, Lula é um sucesso. Ah, pelo amor de Deus", fecho aspas, com a declaração do presidente. O chefe do executivo encerrou uma viagem de 6 dias por 3 países. Além do Catar, esteve também nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein. Ele se encontrou com autoridades locais e empresários, além de ter visitado eventos como uma feira do setor aéreo e a Expo 2020 em Dubai. Simultaneamente, Lula tem mantido agenda na Europa. A coincidência da data dos deslocamentos internacionais levantou comparações entre as duas viagens. Críticos de Bolsonaro disseram que, enquanto o petista visitava líderes democraticamente eleitos, Bolsonaro encontrava ditadores do Golfo Pérsico. Após as críticas, internautas resgataram uma notícia de 17 de agosto de 2004, quando Lula ainda era presidente. Diz a manchete do Estadão: "Lula, fui ao Gabão aprender como se fica 37 anos no poder". Na data, durante a audiência com o então presidente da Costa Rica, Abel Pacheco, Lula declarou, aspas, "Eu fui agora a uma viagem ao Gabão aprender como é que um presidente da República consegue ficar 37 anos no poder e ainda se candidatar à reeleição". Augusto. Ele também disse em Nairobi, se não me engano, que era uma cidade tão limpa que nem parecia africana, né? Lula é assim. Bom, vamos lá. Eu acho que as agências de checagem do Estadão e da Folha precisam agir duramente com os editores. Porque eles disseram, para ficar de um exemplo, só a fake news que eles chancelaram. Eles disseram que o Lula foi aplaudido no Parlamento Europeu, né? Pois é, depois da realização de uma reunião de um grupo chamado Conferência de Alto Nível da América Latina, vocês sabiam? Então é o seguinte, ele foi aplaudido no Parlamento Europeu e não, como dá a entender a notícia, publicada em primeira página pelos 2 jornais, e não pelos integrantes do Parlamento Europeu. Tá? Fake news. É o tal negócio, quer dizer, eu passo pelo Vaticano, né, consigo entrar ali no Vaticano e peço para vocês, que são meus amigos, estamos juntos lá para vocês me aplaudirem. E aí sai Augusto Nunes aplaudido no Vaticano, é mais ou menos isso. O Lula só foi recebido por governantes de segunda mão. E o Macron foi o único presidente aí com quem ele conversou, no exercício do cargo, porque o Macron está incomodado com a atitude do Bolsonaro, que nós até aqui recriminamos, mas ele dizendo que a mulher do Macron não é exatamente uma Carla Bruni. Foi isso aí que aconteceu, então o Macron recebe qualquer um chegar e falar, olha, eu não gosto do Bolsonaro. Pode ser o Lula ou pode ser qualquer outro. Portanto, o PT precisa explicar isso aí, os jornais precisam publicar a verdade e o Lula precisa pelo menos revelar quem pagou a conta desse impostor que ele fez aí, tá vazando pela Europa, porque ele foi com bastante gente. Né? Tá a namorada, Janja, né? Namorada tá o Mercadante, grande figura. Mercadante no Senado, para quem não sabe, quando alguém não cumprimentava alguém, eles diziam, pô, você tá Mercadante hoje? Tão simpático ele é. E mais uns 2 ou 3 ali, eu quero saber como é que foi, de onde veio esse dinheiro, porque o Bolsonaro não pagou as diárias, não, porque todas ficaram por conta dos anfitriões. Diga, Zé. Não dá para comparar, né? São ideias diferentes, seria a mesma coisa de somar uma laranja e um abacaxi, quantos dá? A soma não acaba em 2, né? Uma coisa é um presidente da República eleito pelo voto popular fazendo uma viagem oficial. E outra é um candidato até aqui de mágoas, querendo ser candidato à presidência da República e indo para o exterior, procurando ali socorro e atenção de fotógrafos e tal, e visitando chefes de Estado, assim, decadentes. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Agora, que a cobertura de Lula foi exagerada, não há nem dúvida, não há dúvida. Eu vi no site do Partido dos Trabalhadores, que visito por incumbência da minha função,
dizendo que, criticando os veículos de comunicação, dizendo que finalmente viram a importância da viagem do Lula ao exterior. Não é verdade. Está chorando de barriga cheia. Houve um destaque muito grande numa viagem que não significa absolutamente nada. Ele não é nada, visitou um presidente francês e, como eu disse, lá na minha cidade se diz o seguinte: torcendo para o time de fora, ou quinta coluna, porque o Sarkozy, o Macron está, na verdade, contra o Brasil, pressionado pelos produtores rurais franceses. Ele está fazendo o papel dele. Quem não está fazendo o papel é o brasileiro, o ex-condenado Lula, que foi abraçar um adversário aqui das nossas riquezas, né? O presidente Jair Bolsonaro fez uma viagem muito importante, né? Nós não podemos ficar dependentes desta pauta de exportação grande, hipertrofiada com a China. Não se pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Como diria ali o Pablo no Touro de Ouro, né? Esses chineses, não pode. E o presidente o que está fazendo? Abrindo uma nova linha, abrindo uma nova fronteira, uma nova possibilidade de exportação e de importação de tecnologia. Eu vi aqui fotografias, me mandaram, a assinatura do ministro da Defesa Braga Neto, assinando com ministros, 3 ministros de defesa, acordos importantíssimos na área de defesa, né, na área de defesa e de desenvolvimento de equipamentos. Então, os ministros que foram com o presidente se integraram ali e abriram novas fontes, e isto é muito importante. Além, evidentemente, de se preocupar com as nossas exportações, com os negócios brasileiros, né, houve também uma importante linha para a importação de insumos agrícolas, que lá há uma produção muito grande nesses países, e também uma possibilidade real de investimentos por aqui. Há uma certa preocupação nessa região de que o petróleo possa cair um pouco, que nunca vai cair todo, não de uma vez, depois dos carros elétricos, e eles estão querendo diversificar os investimentos, e aí o presidente Bolsonaro mostrou que aqui no Brasil o país é liberal, de uma economia liberal, e que respeita regras e tem leis. Então, assim, não dá para comparar uma coisa com a outra. A visita do presidente Bolsonaro é uma visita de um presidente, uma visita oficial, e Lula é um turismo disfarçado. Resta saber quem pagou. Você, Ana? Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele deveria ignorar essas viagens, deveria, eu acho que até ignorar o Lula, até o Lula sair nas ruas do Brasil. Enquanto o Lula não sair nas ruas do Brasil, fica difícil a gente ter o real termômetro do que o brasileiro realmente pensa sobre o ex-presidiário, o condenado e talvez o político mais corrupto aí que o Brasil já viu, já teve na sua história, né? Sem dúvida nenhuma, o líder do partido que jogou o Brasil aí na lama, num buraco negro durante tantos anos, né? Durante tantas décadas, usando tantos recursos naturais que tivemos, tantas boas ações, tantas boas intenções, eu diria assim, ministérios, esporte, como vertentes aí em esquemas de corrupção. Então, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado do que significou o PT, do que significa o PT e do que pode significar a volta dessa gente ao poder no Brasil. Lembrando mais uma vez, né, que o José Dirceu disse que eles não iam ganhar a eleição, eles iam tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. E hoje o quebra-cabeça está sendo montado aí à luz do dia. Basta a gente colocar o Lé com Cré e ver exatamente como está tudo aparelhado, como eles demoraram tanto tempo, né, para entrar no poder, e quando entraram, eles aparelharam muito bem. Então, enquanto Lula não sair às ruas, enquanto ele não sentir
de verdade o que o brasileiro pensa dele, o brasileiro que trabalha dia e noite, de sol a sol, o brasileiro que não tem que ver a economia, fecha tudo, a economia a gente vê depois, o brasileiro que não tem Instagram para ficar colocando foto gourmet de queijos e vinhos, estou aprendendo francês durante o lockdown, o brasileiro real, o brasileiro que mexe as engrenagens aí desse país. Enquanto Lula não deparar aí, não encontrar essa gente cara a cara, o presidente Bolsonaro deveria ignorar, e todos nós. Então fica aí o convite ao ex-presidiário Lula. Vem às ruas, porque aí também não tem como as agências de checagem e os grandes veículos aí, outrora grande imprensa, inventar qualquer falácia e qualquer manchete. Vai ser a realidade batendo aí na porta do Luiz Inácio. Fiuza. O Lula está bem na foto. O Lula está bem na foto do consórcio, né? Aquilo que se chamava de imprensa, antigamente, só para explicar, né? Hoje se chama consórcio, tá? Você pode tirar por sorteio ou por lance um Lula, você pode tirar um Renan Calheiros. O Renan Calheiros também esteve muito bem na foto do consórcio, né? O consórcio transformou o Renan Calheiros em líder, em condutor das políticas brasileiras de vida e de ética, naquela CPI, naquela famigerada CPI. E por que o consórcio bota o Renan Calheiros e o Lula, que dispensam aí, né, predicados, por que ele bota bem na foto? Porque o consórcio ama o Lula e o Renan Calheiros? Não, porque o consórcio está conspirando. E já estava conspirando. No governo anterior já conspirava. E flertava com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia era o primeiro-ministro de fato, não era isso? Parlamentarismo branco. Pois é. Então o consórcio não quer mais a democracia. O consórcio se cansou da democracia. O consórcio quer um negócio. Conecta você aqui, onde é que tem o dinheiro, onde é que tem a influência, onde é que dá para mandar nos outros sem prestar contas com a Constituição, não é isso? O consórcio está fazendo isso junto com outros aventureiros. Isso não é política. Sobre a questão das viagens internacionais, a única coisa a notar é a questão da diplomacia. A diplomacia brasileira com o PT virou uma piada. A diplomacia brasileira com o PT fez o país recuar anos-luz na sua relação com a comunidade internacional. O Lula fez, né, como já mostramos aí, um rápido flagrante, o Lula fez política com Mahmoud Ahmadinejad, o ditador sanguinário do Irã, com Muammar Gaddafi na Líbia, né, financiou a ditadura venezuelana, né, com Odebrecht, etc. Essa foi a diplomacia que os bonzinhos chamam de terceiro-mundista, né? Nem terceiro-mundista ela é. Ela é um parasitismo, como tudo que cerca esses personagens. Qual é a diplomacia atual do governo brasileiro e desde o governo anterior e anteriormente ao petismo também? É uma diplomacia pragmática, sempre foi, né? Sair dessa criancice de ficar jogando pedrinha nos Yankees, dizendo que é contra o império, etc. e tal, essa bobajada que atrapalha as relações comerciais, atrapalha as relações políticas, e era uma diplomacia diplomática, pragmática, como esse governo tem feito, né? O Bolsonaro esteve na Arábia Saudita, esteve em Israel, né? Quer dizer, não teve nenhuma seletividade em termos doutrinários ou ideológicos, nem nada. Com a Europa, agora é isso. Na Europa, por exemplo, Emmanuel Macron é um morto-vivo da política, é um desistente, é um demagogo, perdeu a batalha no seu quintal, como hoje a maioria dos líderes. Então, é isso. O Lula aparece para essas claques que, evidentemente, só podem dormir em paz se forem cínicas, porque esse personagem, como todos nós sabemos, é um ladrão. E não adianta o consórcio ficar fingindo que não é ladrão, porque teve aquela pirueta lá do Fachin, que descondenou. Não adianta, todo mundo lê os processos. Quem é sério lê os processos, viu o roubo, os crimes cometidos, a quadrilha montada pelo Lula, e é um ladrão à solta. É só isso que ele é.
E tudo bem, se o mundo inteiro cair no cinismo e ficar lambendo o Lula para quebrar as pernas da democracia, a gente vai continuar dizendo aqui a verdade. É um ladrão e deveria estar preso, é só isso.